Vamos tentar imaginar. Eu gosto muito de desafiar a imaginação, porque a imaginação ela leva você a vivenciar, e o aprendizado fica melhor, e você pode lembrar disso depois e aplicar. Então, eu queria que você imaginasse que você está no tempo de Jesus, e por lá, antes de Jesus aparecer, você já estava convivendo dentro de uma cultura de mestres e discípulos. E naquela época havia alguns rabinos famosos, e os discípulos eles se candidatavam a seguirem esses discípulos famosos, né? Por exemplo, o pastor Jean podia ser um rabino naquela época, ele seria muito famoso, e aí então eu iria lá para me candidatar a ser discípulo do rabino Jean, né? Quando eu chegasse até ele e me candidatasse, passasse por uma seleção, eu chegaria ali e teria alguns que seriam escolhidos, mas antes eu teria que passar por alguns testes. Então o pastor Jean, o rabino Jean, aliás, teria assim um jugo, um fardo, umas exigências a fazer. Então eu iria passar por um teste para ser discípulo dele. Então ele, como rabino, ia determinar quais eram as suas exigências. E geralmente eram altas as exigências dos rabinos mais famosos. Então quem passasse naqueles testes cumpririam as exigências daquele rabino, as implicações de ser discípulo daquele mestre, passava por esses testes, e não seriam apenas testes orais, mas seria talvez até andar com esse rabino durante algum tempo, e ele olhar para o procedimento, então eu seria aceito ou não como discípulo do rabino Jean. Bom, nesse contexto de mestres e discípulos, aparece o mestre Jesus. Você não sabe, porque você está usando a imaginação, você não sabe quem que Jesus seria exatamente, mas você já percebe que ele é alguém que, quando criança, ele já discutia leis, né, com os mestres e doutores da lei no templo, e que à medida que ele foi crescendo, e naquele tempo que ele estava ali pronto para chamar os seus discípulos, ele era um mestre já com uma certa fama, que tinha feito alguns sinais que outros rabinos não tinham feito. Quais seriam então as exigências do rabino Jesus? Quais seriam as implicações para ser discípulo de Jesus? Ele teria as suas também, todo rabino teria. Alguma coisa acontece, porque você olhando para o rabino, você está lá naquela época, você percebe que o rabino Jesus age de maneira diferente dos outros, a começar pelo fato de que não são os discípulos que o procuram, porque na maior parte são os discípulos que procuram o rabino, e aí diz: eu quero ser seu discípulo. No caso do rabino Yeshua e Amashia, ele vai até os seus discípulos, e então diz assim: você vem e segue-me. Aí os discípulos, bom, quer dizer que não é a gente que se candidata para esse rabino, é uma escolha. Mas a coisa ficaria bem mais diferente, principalmente para você que está lá naquela época, tentando descobrir a respeito desse rabino. A coisa fica um pouco mais diferente quando ele chama um tal de Pedro, que já não está mais na idade de ser discípulo, porque ele já passou pela essa idade de fazer o vestibular para entrar na faculdade de discipulado. Ele já não está mais, ele já tem uma profissão. E esse rabino chega e chama aquele que já não está mais na época de ser discípulo principalmente de um rabino famoso, e diz para ele: ó, deixa as redes aí e eu vou fazer você pescador de homens, vem e segue-me. Às vezes a gente fica pensando, doideira do Pedro, né? O cara tem um negócio, tem barco, tem pescaria, ele larga tudo e segue Jesus. Mas para você que já, quem sabe, ouviu os ensinamentos do Ed Renekiewicz ou do próprio pastor Abe, você já aprendeu a lição? Que aquilo não era doideira, não. Doideira seria ele dizer: não vou. Porque era a maior honra para ele, como alguém ali daquela cultura, ser chamado por um rabino famoso e dizer assim: vem e segue-me.
pessoal desesperadamente deveria largar tudo, com o apoio da família, porque a família, dentro daquele contexto, ia achar a maior honra que um mestre famoso chamasse alguém da sua família, por exemplo, os pais de Pedro. Vai logo, como diz o pastor Eibe, né? Vai, rápido, vai. Você está sendo chamado por esse mestre para ser discípulo dele. Então aí, você está lá ouvindo uma mensagem, e o Rabino Yeshua e a Machia vai fazer um convite para todos. E aí você, sentado ali ouvindo o Rabino agora, vai responder ao chamado. Por isso, nesta noite, nós vamos aprender, baseado em Lucas, no capítulo 9, versículo 23, sobre algo muito importante que Jesus disse. Veja só o que disse Jesus, está na tela. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Vou repetir. Jesus dizia a todos, não é para os 12. Dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Hoje nós vamos aprender sobre chamados para ser discípulos. E isso exige uma resposta sua, uma resposta minha, uma resposta nossa, sobre se queremos ou não queremos, se ainda não nos resolvemos ser discípulos de Jesus. E mesmo quando já dissemos que sim, quais são as implicações quando já dissemos sim a esse chamado? O que é verdadeiramente hoje ser um discípulo de Jesus? Quais são as implicações em ser discípulo de Jesus? Primeira implicação, desejar. Segunda implicação, renunciar. Terceira implicação, seguir. Desejar. Você pode imaginar, como eu já disse, que quando Jesus chega e chama Pedro, por exemplo, claro que ele fica maravilhado com o seu chamado, ele larga tudo imediatamente, segue Jesus, e os seus pais e toda a família, eles estão muito felizes. Os filhos, os outros discípulos, né, os pais se envolvem tanto e ficam maravilhados de ter um filho que foi chamado. Mas quando Jesus pergunta isso, ele faz algo muito importante. Porque, por quanto é uma honra grande, né? É como se você fosse assim, se você quisesse ser jogador de futebol, e você fizesse teste e passasse para jogar no Corinthians, bicampeão mundial, alguma coisa assim, você se sentiria muito honrado, né? Brincadeira, gente. Agora, o desejo, ele tem algumas implicações, para qualquer coisa. Você quer... Por exemplo, se alguém diz assim: você quer ser um ginasta e participar de uma Olimpíada? Se é o desejo daquela pessoa, ela diz: eu quero. Mas quais são as implicações de desejar ser um ginasta? E o Mestre Jesus, ele nunca enganou ninguém com relação a essa pergunta. Quando ele disse assim: você quer ser meu discípulo? Ele já antecipava algumas coisas. Sabe por quê, gente? Quando você deseja alguma coisa, quando você quer mesmo, o seu coração arde por aquilo, o seu coração bate mais forte para você fazer aquilo, para você realizar aquilo, porque é algo que arde em você, é uma paixão, você quer. Esses dias eu estava lendo sobre empreendedores, e é interessante que empreendedor, ele começa uma empresa e ele fale. E aí ele volta e fala assim: ixi, eu não soube lidar com esse dinheiro, não soube administrar direito. Mas interessante que o empreendedor, eles pesquisando, essas pessoas que têm isso na veia, ele não desiste porque ele faliu. Ele começa de novo, aí ele fale de novo. E aí é interessante que eles vão fazendo essa pesquisa e vai mostrando, mas cada um deles,
Eles vão vendo que eles erraram no empreendimento anterior e começam de maneira diferente. E é justamente esse desejo de ter sucesso como empreendedor que os faz vencer a luta. Ou seja, não é só o desejo que vai fazer de você um grande empreendedor, mas é o caminhar com esse desejo e saber que tem implicações para você chegar ao sucesso. Quando Jesus está falando você quer, ele quer dizer muito bem, eu primeiro quero saber se você quer mesmo. Sabe por quê? Veja só. É fácil dizer sim para Jesus quando você sabe, quando eles sabiam que Jesus era um rabino famoso e quando eles desejavam, então era fácil para eles dizer assim, quem eu quero. Mas Jesus estava indo um pouco além. Se você olhar o contexto, depois dá uma lidinha no antes, no depois. Jesus estava explicando para eles assim, é fácil você querer me seguir enquanto eu estou aqui agora operando sinais e maravilhas. Quem não quer seguir o Jesus que multiplicou os pães e os peixes? Depois que tem aquele milagre todo, você bate no peito e fala, meu mestre fez isso. Quem não quer seguir Jesus quando ele cura um cego de nascença? Aí você fala, você viu, meu mestre fez isso. Quem não quer seguir Jesus quando ele toca a mão num caixão, onde tem um jovem morto, e de repente que ele abre o caixão, o jovem sai vivinho dali. Quando tem alguém chamado Lázaro, que já está fedendo, está morto ali, quem não quer seguir Jesus, porque Jesus fala, Lázaro vem para fora, e o Lázaro vai. Quem não quer seguir Jesus nessa hora? Mas ele está dizendo assim, você quer ser meu discípulo e me acompanhar? Aqui ele deixa bem claro, Jesus já tinha sido crucificado? Claro que não, é óbvio que não, né? Mas ele está dizendo o quê? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz. Quer dizer, você quer ser meu discípulo, mesmo sabendo que eu vou para a cruz e você também vai ter que ir? Você deseja isso? É isso que você quer? Sabe, amados irmãos, quando Jesus disse a todos, se alguém quiser, ele está usando uma palavra forte. Eu vou chamar sempre essa professora para ajudar a gente nas palavras. Desejo aqui é querer, ter em mente, estar resolvido ou determinado, propor-se-á. É um derivado de uma palavra que era usado como algo que é assentado como fundamento de uma construção. Jesus está dizendo assim, é o seu querer, é o seu desejo de dizer sim para esse meu chamado, onde eu vou construir toda a sua história daqui para frente. Então o desejo é uma coisa importante. Agora eu vou perguntar para você, quais foram os seus mais fortes desejos, ou quais são, não sei. Você já fez a faculdade dos seus sonhos? O cara para fazer certas faculdades tem que querer muito, né? Eu estava vendo lá, teve uma entrevista, acho que foi da Fiesp, uma faculdade de São Paulo, e tinha um rapaz que ele tinha feito vestibular para medicina, tinha estudado muito, e perguntaram para a irmãzinha dele, menor, e aí como é que você está? Parece que você está mais nervosa. Eu estou. Ele estudou bastante, estudou. Aí eu vi no rosto daquela menininha assim, puxa, meu irmão tem que... E ela é uma menininha assim, acho uns 8 anos. Meu irmão tem que passar, porque ele quis tanto, ele desejou tanto, ele estudou tanto, ele tem que passar. E a família inteira estava ali. Então é um desejo, não é verdade? E a pessoa, por causa daquele desejo, ele estuda bastante para passar no vestibular e ir para a dificuldade. Quer dizer, faculdade. Porque a faculdade muitas faculdades, a maior dificuldade, o cara pensa que a maior dificuldade era passar no vestibular, porque ele ainda não fez a faculdade, né? Que aí ele vai ver o que é realmente a dificuldade, ou faculdade. Então, você já realizou esse sonho? Você já se casou com a sua grande paixão? Todos nós esperamos
Eu vi o pastor Gilson, quando apareceu a foto da Vasti ali, ele falou assim, ela é linda. Falei, opa, olha aí, o chefe é apaixonado. Ele casou com a grande paixão dele, desde menininho apaixonado, e casou, né? Veja só, eu, um sapo, casei com uma princesa, né? E aí, eu viro príncipe todas as vezes que ela me beija. Aí eu viro sapo de novo, porque eu quero ser beijado de novo, você entendeu? Eu falo, ó, estou de sapo agora. Mas a gente tem esses sonhos, essas paixões. Quem sabe você quer comprar um carro, você já comprou, você economizou, administrou bem as coisas, você já construiu a casa do jeitinho que você quis. Então, tem alguns sonhos, tem até alguns sonhos que viram pesadelos, né? Uma vez eu encontrei um amigo, que eu falei, e aí? Ele tinha muita vontade de construir uma casa do jeito que ele queria, e aí ele falou, eu falei, ei, construiu a casa? Falou, construiu, falou, você fez um sonho? Ele falou, bom, não sei se foi bem um sonho não, porque levou mais tempo do que falaram que iam levar, custou mais caro do que falaram que ia custar, e no fim eu terminei brigando com minha mulher, porque ela queria umas coisas que eu não queria, ela queria, a gente ficou obrigado, e quase se separaram. Aí eu falei, esse é um sonho que quase virou um pesadelo mesmo, graças a Deus aquilo não aconteceu naquela hora, mas tem sonhos, você tem sonhos, e você, sabendo trabalhar bem isso, você realiza, mas há alguma coisa que nós precisamos saber. Qual que é o seu maior desejo na vida? Como o pastor Yuri pregou aqui, né, que ele tem um desejo, todo ano que vira ele pensa assim, tomara que esse seja um ano que Jesus venha. Eu sempre também quis saber muito, eu fico pensando nas coisas que os homens inventam, até eu acho que essa história de disco voador, de ver alguma coisa parecer diferente no céu, essa expectativa de que algumas pessoas têm, sem saber, porque toda a natureza, ela geme de expectativa de ver a volta de Jesus. E todo crente devia ter essa expectativa, né? Aí ele falou sobre o desejo de ser cheio do Espírito Santo. Enquanto Jesus não volta, e sabe, é esse desejo que deve tomar realmente conta do nosso coração, o desejo de sermos cheios do Espírito Santo. É isso que envolve essa mensagem. Você só será cheio do Espírito Santo a partir do momento que você tiver muita fome de deixar de ser você mesmo, de ser vazio completamente de si para ser cheio dele. Você precisa ter fome. Jesus estava perguntando, se alguém quiser, se alguém quer aqui ser discípulo de... Quem quer ser discípulo? Quantos aqui querem ser discípulos de Jesus? Quantos são e querem ser discípulos de Jesus? Mesmo tendo essas implicações. Porque a ovelha vai onde o pastor vai. Pois aí Jesus disse, além de querer, você precisa renunciar. Renunciar. Veja o que disse Jesus. Preste bastante atenção nesta palavra, porque ela não é muito fácil. Nem para você, e nem para mim, para nenhum de nós. Negue-se a si mesmo. Ouvir aqui parece uma coisa bacana, né? Isso é verdade, que coisa altruísta essa de negar-se a si mesmo. Mas tem uma implicação muito séria, bem mais séria do que às vezes nós imaginamos. Algumas pessoas acham que negar a si mesmo é simplesmente ser um religioso bonzinho, ou ser politicamente correto, ou ter uma moral diante da sociedade aprovada. Por quanto passe por aí algumas vezes... Porque teve discípulos de Jesus, por exemplo, que não tiveram boa reputação. Não porque eles fizeram o que era errado, mas eles fizeram o que era certo, mas o mundo não aceitava o certo. Eles achavam o certo errado e o errado certo. É assim. Mas, o negar a si mesmo, o que seria negar a si mesmo? Então nós vamos chamar a nossa professora de novo, ela vai explicar um pouquinho para a gente. A palavra negar significa declarar não conhecimento ou ligação com alguém. Olha só isso daí. Declarar não conhecimento ou ligação com alguém. Só que ele está falando isso com relação a quem? A pessoa. Negar a si mesmo. Esquecer de si mesmo. Perder a visão ou interesse próprio. Não tem mais visão própria.
Eu não tenho mais interesse próprio. Eu já neguei. Veja só, que além dessa questão aqui, do sentido da palavra, ser muito, mas muito pesado, principalmente nos tempos de hoje, onde cada um quer ter o seu direito, né? Onde a frase, às vezes até dos próprios crentes, eu sou crente, mas não sou bobo não vem passar por cima de eu quero meu direito. Né? São os crentes que são assim. O discípulo de Jesus era manso que nem uma ovelha. Não que ele não pudesse ser assertivo, diretivo e firme, como Jesus foi algumas vezes. Mas quando se tratava em ter os seus direitos, ele dizia, não, eu já neguei a mim mesmo. Sabe, isso fica mais intenso quando a nossa professora explica que negar está no tempo auristo, que significava indeterminado, sem limite. Esse negar a si mesmo é sem limite, totalmente. E a voz é média, quer dizer, agindo diretamente sobre si, é um imperativo. Forte essas palavras, não é? Ser discípulo de Jesus implica em renúncia, a renúncia de negar a si mesmo. Agora, vamos pegar o exemplo da ceia, para isso ficar mais claro, para depois você fazer uma aplicação, porque eu creio que esta palavra deve mudar a nossa própria maneira de existir. O que seria negar a si mesmo? É abrir a mão do poder de ser. Ser. Foi o que Jesus fez. Porque Jesus não é o tipo do herói Superman. O super-herói Superman. Onde a bala não pega, onde o negócio, ele é o super fortão. Então ele é uma pessoa aqui na Terra, e por causa dos poderes que ele veio de outro planeta, aí ele exerce, ele é o mais fortão. Não. Jesus é o contrário. É aquele que, tendo todo o poder, e existindo como Deus, ele disse, não vou mais subsistir como Deus. Sabe, é estranho, e Pedro acha muito estranha essa mensagem, porque Jesus falou assim, olha, explicou para os seus discípulos, vocês querem me seguir? Porque eu vou sofrer, eu vou ser rejeitado, e eu vou morrer numa cruz. Vocês querem continuar me seguindo? Gente, isso é estranho, porque Pedro fala assim, a hora que Jesus fala que vai ser entregue na mão dos homens para morrer, ele diz, não deixe que isso te aconteça. Mas será que para Jesus foi fácil passar por todas as coisas? Ele teve alguma luta contra a sua própria vontade? Você acha que ele teve? Quantos aqui acham que chegou um momento na vida de Jesus que ele teve que lutar contra a sua própria vontade? Levanta a mão. Quer ver? Olha só esse texto. Dá uma olhada. Ele lhes disse, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Não parece alguém definindo alguém que está bem depressivo? Fiquem aqui e vigiem. Todo mundo precisa de amigos nessa hora. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava, para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. Marcos 14, 34, 35. Ele está orando para que, se possível, passe dele aquela hora. E ele sabia que o pai podia, quer ver? E dizia, no versículo 36, Marcos 14, Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice. Eu sei que é possível para o Senhor fazer isso, então afasta de mim este cálice. Qual era a vontade dele? Que fosse afastado dele aquele cálice. É verdade ou não é verdade? Jesus queria, por vontade própria, tomar aquele cálice? Se ele está falando aqui que, se possível, passe de mim, quer dizer, eu não queria não. Dá para passar sem tomar esse cálice? Sem comprometer o propósito, o objetivo? Mas ele mesmo diz, contudo, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. E Jesus abriu a mão do poder de ser na cruz, porque ele morreu como homem. Quando nós celebramos a ceia, nós estamos lembrando disso. Agora, Jesus não é o tipo do mestre que manda os seus discípulos fazerem aquilo que ele ainda não fez. Quem primeiro negou a si mesmo foi Jesus, e não foi uma negação do tamanho da nossa. A nossa é bem pequenininha.
a negação do tamanho de Jesus é descrita por Paulo. Dá uma olhada no que Paulo diz. Por que nós temos que ser seguidores de Cristo? Porque tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Você percebe aqui, a palavra significa assim, tem a mesma atitude mental, a mesma mentalidade de Jesus. Que qual era? O qual, existindo na forma de Deus, não o considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Perceba, olha o que Paulo continua dizendo, não é Lucas 9:23, está errado sim, eu peço desculpa para os irmãos, mas é Filipenses, eu li Filipenses 2, 5 e 6, agora vou ler o 7. Mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, eu pus entre parênteses escravo, porque esse escravo aqui, era aquele que tinha um dono, que foi comprado, e esse é o tipo de escravo, o tipo de servidão, que quem diz que hora que ele vai dormir é o patrão, não tem horas de trabalho não. Ele não vai receber hora extra. Quem diz que a hora que vai dormir é o patrão, o dono dele. E quem diz que a hora que vai acordar é o dono dele. O que diz que o que ele vai fazer durante o dia é o dono dele. E é esse tipo de servo que Jesus se tornou. E ele diz, tornando-se em semelhança de homens. Um Deus que se tornou, o Deus que se tornou semelhança de homens. E achado em figura humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Isso é negar a si mesmo. Não é simplesmente dizer, puxa, hoje eu neguei a mim mesmo, eu estou vendo assim, porque a maioria das pessoas gostam disso, daquilo, mas agora eu sou moralmente correto. Parabéns, mas tem gente que é moralmente correto e não negou a si mesmo. Hoje eu não pequei tal coisa, parabéns. Mas isso daí não significa também que você negou a si mesmo. Negar a si mesmo é negar a você, as suas vontades, tudo, o seu próprio ser, o poder de ser e dizer, Deus, eu não quero mais ser aquilo que eu acho que eu devo ser, e nem defender, porque o meu direito, a frase do discípulo devia ser, o meu direito é não ter direito algum. Porque o Senhor não teve direito algum, quando o Senhor foi para a cruz. O Senhor não evocou nenhum dos seus direitos. O Senhor abriu mão de todos. Eu abro mão de todos. Porque eu não pertenço mais a mim mesmo. A minha vida não me pertence. Eu neguei a mim mesmo. Para nunca negar o Senhor. Onde o seu eu domina? Quando fica mais difícil dizer não para si mesmo? Só que a implicação que vem a seguir é uma implicação que comprova que você fez que você cumpriu com a segunda implicação. Quer ver, ó? Olha a questão seguir. Jesus convida você para acompanhá-lo. Então veja agora o texto. Dá uma olhada nisso. Tome diariamente a sua cruz. Quando que deve ser tomado a cruz? Agora vamos chamar a professora de novo, ela vai explicar para a gente o que significa dia. Antes da palavra dia, vem uma preposição ali, ao longo de, e aquele dia não era o dia do calendário hebreu, que é do nascer ao pôr do sol, era o dia civil, ou seja, um espaço de 24 horas, quer dizer, que você deve negar a si mesmo, tomando a sua cruz, cada hora do seu dia, até quando você estiver dormindo. Tem um pastor amigo meu que era da Sala Nossa Terra, ele é psicólogo, ele falou assim, rapaz, a gente tem que saber até trabalhar com os sonhos para servir a Jesus. Porque de repente você acorda e você teve um sonho lá, e você começa a se dirigir por causa daquele sonho. Eu me lembro que tinha um amigo meu que ele dizia, rapaz, a minha esposa, ela sonha que eu traí ela no sonho lá, e ela acha que eu estou traindo ela. Eu falei, você está? Ele falou assim, não é um sonho profético.
mas ela se conduz por aquilo. Aquele pastor dizia assim, quando eu levanto e eu tenho algum sonho estranho, já falo assim, Deus, eu entrego esse sonho nas tuas mãos. Isso não é, eu não quero mais. Se ele achava que era um sonho que ele não devia ter, ele falava assim, não quero mais ter esse sonho, porque eu quero que o Senhor seja Senhor até dos meus sonhos. O cara resolveu ser discípulo de Jesus 24 horas por dia, até dormindo, porque às vezes a gente pergunta, ele é boa pessoa, quando está dormindo é uma maravilha, né? Mas tem gente que não é boa pessoa nem dormindo, e às vezes a gente não é boa pessoa dormindo, né, gente? Agora, ele está falando, bom, presta atenção nisso que eu vou falar, porque agora tem a ver com o seu dia a dia, vamos embora lá. O que significaria negar a você mesmo diariamente? Agora aqui não envolve mais só o relacionamento com Deus. Não é que não envolve, não só. Porque claro que Deus é o seu primeiro relacionamento. Você deve amar a Deus acima de todas as coisas. E a primeira pessoa a quem você deve buscar e obedecer é a Deus. Muito bem. Mas no contexto que a gente tem, e que Jesus falou essas coisas, não era só com relação ao relacionamento com o Pai, agora tem um relacionamento também com as outras pessoas, e aí aparece a grande questão, sabe por quê? Os discípulos tinham ouvido Jesus falar que eles tinham que negar a si mesmo, mas eles logo depois estavam discutindo quem seria maior entre eles. Jesus, você acha que vocês não estão entendendo? Eu não falei que o meu discípulo tem que negar a si mesmo, como é que vocês querem ser um maior que o outro? Foi nesse contexto que Jesus disse, olha, negar a si mesmo significa você não querer ser maior que o outro. Pelo contrário, quem quiser ser o maior, que seja o menor. E quem deve servir? O maior serve o menor no reino de Deus. Então quem é o maior no reino de Deus? Aquele que é servo. Então, como eu faço isso com os relacionamentos? Você está pronto a crucificar o seu eu? Por exemplo, no seu casamento. Casamento, você já negou o seu eu na sua relação conjugal? Eu já disse aqui que a impressão que eu tenho nesses anos de ministério aconselhando casais e vendo por que os casais querem se divorciar e alguns fazem isso, é a questão do egoísmo, o egocentrismo. Eu fico pensando assim, ela não faz o que eu quero. Ele diz, não, mas ela também não faz o que eu quero. E aí fica aquela coisa, então eu, acaba indo um eu para lá e o outro eu, e acaba nós. No casamento, você negou a si mesmo para servir o outro? Eu acordo lá de manhã e, durmo ao lado, sempre a pessoa pergunta, dormiu bem? Eu falo, claro, dormi ao lado de uma princesa, só quando eu viajo eu não durmo muito bem não, mas aí eu vou lá, tal. Só que a hora que eu acordo eu penso assim, como eu posso fazer a princesa Tânia Mara a mulher mais feliz neste dia, mais feliz de todo mundo? Ou eu penso assim, poxa, a princesa Tânia Mara podia fazer tal coisa agora para mim, né? Filho, como é aquela hora de obedecer o seu pai quando ele dá uma ordem que não confere com o seu desejo? Porque está escrito na Bíblia que os filhos devem obedecer os seus pais no Senhor. Como é essa questão? Relação pai e filhos. Pais, quando a Bíblia diz que você não deve irritar os seus filhos, vem muito aquela questão, quando você está educando seus filhos, você quer que seus filhos sejam bem educadinhos, tal, para o bem deles, ou para as pessoas olharem para você e dizer, como você criou bem essas crianças, hein? Porque às vezes o filho faz a gente passar vergonha, e a gente não está corrigindo o filho para o bem dele, é para que eu não passe vergonha. Você negou a si mesmo nessa relação pais e filhos? O seu relacionamento no trabalho. É difícil aí, né, gente? Vai ficando complicado ser discípulo, porque essas questões envolvem o dia a dia. Eu neguei a mim mesmo, lá no trabalho eu falo assim, meu propósito aqui não é ganhar muito dinheiro, eu quero, é bom. Mas não é o meu propósito maior. Meu propósito maior não é ser o maior aqui nessa empresa. Eu quero, mas eu não vou fazer isso a qualquer custo.
Porque eu desejo ser discípulo de Jesus, e discípulo de Jesus, ele ama a Deus acima de todas as coisas, e ama aquilo que Deus ama, por quem ele é apaixonado. E Deus é apaixonado por pessoas, eu também tenho que ser. E quando envolver uma coisa que você tem que escolher entre prejuízo material e relacional, fique com prejuízo material. Deus vai abençoar você. Deus é quem te sustenta. Isso é negar a si mesmo. Não é o que o mundo prega. Veja, eu queria terminar essa parte, o que John Stott, eu aprendi com John Stott em um dos seus livros. Ele diz assim: não, negar a si mesmo não é negar a nós mesmos certos luxos. É, em verdade, negar ou deserdar os nossos próprios seres, renunciando ao nosso suposto direito de seguir o nosso próprio caminho. Negar a si mesmo é voltar-se da idolatria da centralidade do eu. Ou seja, eu devo negar constantemente o meu eu caído e deixá-lo lá na cruz. Eu já morri para a minha velha natureza. Agora eu vivo uma nova vida em Cristo Jesus todos os dias. Eu devo afirmar, sim, constantemente o meu eu em Deus, quem Ele criou para ser, ressuscitado em Cristo, e ser uma nova criatura que faz a vontade de quem? Do Pai. Esta palavra é uma palavra que não agrada muitas pessoas, porque, ao que me parece, às vezes a religião hoje está tentando agregar adeptos e fazer prosélitos, no sentido de que ela oferece muita coisa, tipo, venha para cá, que você vai ganhar isso, venha para cá que você vai ganhar aquilo, venha para cá que você vai ter os seus direitos serão restituídos, venha para cá porque você é tal, venha para cá porque você, espera aí, Jesus disse assim: quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la, mas quem por amor a mim perder a sua vida, ganhá-la. A primeira mensagem deve ser essa. Eu não estou dizendo que Deus é um velhinho que gosta de nos ver sofrer, e tudo que nos dá prazer Ele não quer que a gente sinta, não é isso. E nem a mensagem de Jesus é que Deus é um velhinho chato de chicote na mão, masoquista, que vai dizer, não, renuncia tudo, faça voto de pobreza, sofra, que assim, não. A questão não é essa. A questão é quem está no comando da sua vida. Sabe por quê? Ter as coisas, fica tranquilo. Busca em primeiro lugar o quê? E aí? Dá o que você está, às vezes, desejando tanto, para Deus é um sopro. Você quer o quê? Ah, você só está desejando isso, que desejinho pequeno, hein? O que é que você mais deseja? O que você tem fome? Às vezes a gente se adoece, porque a gente fica olhando muito para nós mesmos. Mas você fica falando, eu não sou ninguém, eu não vou conseguir. Para de olhar para você mesmo. Esse eu caído, não foi para isso que Deus chamou você. Deus chamou você para negar a si mesmo, para justamente você ver quem Deus criou você para ser. E o seu eu em Deus não é um eu caído, que você não pode, eu sou tão pobrinho, limitado, eu não vou conseguir. Mentira do diabo. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Mas antes de tudo, você tem que negar a si mesmo. É paradoxal, parece até antagônico, mas não é. É a pura verdade de duas coisas que parecem se contrapor, mas que é o grande segredo e mistério do Evangelho de Cristo, que Paulo depois pregaria mais tarde. Preguemos este mistério do Evangelho. Esse é o querigma.
Isso aqui é o fundamento da essência do ser discípulo. As outras pregações que advêm dessas, elas são necessárias, mas sem essa não existem as outras. E muitos de nós estamos comprometidos com o nosso interior, com o nosso mundo interior todo desorganizado, porque nós ficamos pensando muito em nós mesmos, ao invés de darmos de nós mesmos a Deus e aos outros. Experimente isso, porque mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, e quando você entende isso, você dá de si mesmo, e aí você vai entender qual é a graça do dar. Deus tem uma vida muito, muito melhor para você, mas se você deixar o seu eu enganar você, e você não se negar, você vai viver sempre uma vida, sinto muito em dizer isso, mas medíocre, tacanha, pequena. Deus faz um convite, Jesus está convidando, o Mestre, Yeshua e Hamashia, Jesus Cristo, o Senhor, está dizendo: você quer me seguir? Você quer de verdade ser meu discípulo, com todas as implicações? Então negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz, no seu relacionamento com o Pai, fazendo a vontade dEle e com o próximo, nas pequenas coisas, desde aquela coisa que você acha que tem o direito, às vezes, de um lazer, e Deus está falando: ei, não é para você jogar bola agora, é para você dar atenção para sua esposa, para o seu filho, que está desabando, e você vai jogar bola, porque você acha que eu tenho direito ao lazer. Quem sabe, abrir mão daquele soninho até mais tarde, Deus está falando: ei, acorda mais cedo, porque eu quero falar com você. Você aprender a ouvir a voz de Deus, e não ser entorpecido pela própria agenda da correria desse mundo pós-moderno. Você precisa ouvir, nós precisamos ter intimidade com Deus para fazer toda a vontade de Deus. Vamos ficar em pé, irmãos. Agora comece a orar, feche seus olhos e veja qual a implicação que isso tem para a sua vida, essa mensagem, qual a implicação que ela tem para a sua vida. Até quando você vai ser o durão? Até quando você vai dizer eu mando em mim mesmo? Até quando você vai dizer: não, eu não me submeto a nada, nem a ninguém? Quebrantar o seu coração e dizer: Jesus, eu me nego, eu me submeto, eu quero ser dócil como uma ovelha, não quero ser feroz como um lobo. O lobo que alcança tudo, que ganha todas as coisas, que vai e voraz. Não, isso é uma ideia do mundo. O mundo aplaudem os lobos. O mundo aplaude aqueles que são ferozes e arquitetam e conseguem e alcançam. Mas você quer ser aprovado pelo mundo ou por Deus? Negue-se a si mesmo. O que implica para você hoje negar a si mesmo? Não, você já se negou, tá? Então o que implica para você hoje tomar diariamente a sua cruz? O que tem sido para você tomar diariamente a sua cruz? Diariamente. Negar a si mesmo envolve alguns relacionamentos, algumas dificuldades que você está tendo para dizer sim para Deus e não para o mundo, não para o diabo, não para a sua carne. Isso é seguir a Deus, seguir Jesus, tomar sua cruz diariamente. Essa é a mensagem do Evangelho. Queremos avivamento? Temos que passar pela cruz. Queremos a coroa? Temos que passar pela cruz. Não ande por atalhos, passe pela cruz. E você verá o que é vida de verdade. Nós veremos, como comunidade experimentaremos algo que ainda não experimentamos,
Porque o avivamento tem um ponto de partida, à medida que nós negamos a nós mesmos, nos esvaziamos de nós mesmos e somos cheios do Espírito Santo de Deus. Quantos aqui querem ser cheios do Espírito? Comece a orar e dizer: Deus, eu me nego, eu me esvazio. Ore, ore, ore. Busque ao Senhor, busque ao Senhor, busque ao Senhor, busque ao Senhor, busque ao Senhor. É tempo de buscar ao Senhor. Negar a si mesmo passa por este momento de você falar: eu não saio daqui enquanto eu não tiver tudo de Deus para mim. Agora continue orando e se assente. Continue orando assentado. Continue orando, continue buscando. Nessa busca não é uma busca. Pergunta para Deus, continua perguntando: Deus, o que é essa negar a mim mesmo diariamente? Tomar a minha cruz diariamente. No que eu estou, o que está pegando para mim? Deus vai te revelar agora. O Espírito Santo de Deus está aqui. Se você entrou nesta noite aqui, mas ainda não entregou a sua vida para Jesus, agora é a hora de você entregar a sua vida para Jesus. Muitos aqui que eu conheço já fizeram isso, já entregaram suas vidas para Jesus, já entregaram o controle da sua vida para Jesus, mas o Espírito Santo agora está falando com você. Você não quer passar o controle da sua vida para Jesus? Você que ainda não fez isso, você que entrou aqui, mas em nenhum momento na sua vida já disse para Deus assim: Deus, eu reconheço que o Senhor entregou o seu filho, que o Senhor me ama, eu sei que eu preciso me arrepender do pecado de tentar controlar a minha vida, de ter o controle da minha vida nas minhas mãos. Eu quero que Jesus tenha o controle da minha vida em suas mãos. Se você ainda não fez isso, mas quer fazer nesta noite, entregar sua vida para Jesus, é o Espírito Santo e não o homem que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se o Espírito Santo de Deus está falando com você, hoje é o dia de você entregar sua vida para Jesus, o controle dela para Jesus. Não estou perguntando se você é membro da igreja, se é membro da igreja católica, se é espírita, não, se você não fez isso, não é um convite religioso, é um convite de Jesus para você entregar a sua vida para Ele. Há alguém aqui que ainda não entregou a sua vida para Jesus, mas quer fazer esta noite? Levante a sua mão. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua vida. Mais alguém quer fazer isso? Levante a sua mão. Levante sua mão. Mais alguém quer entregar sua vida para Jesus? Levante. Glória a Deus pela sua vida. Mais alguém quer entregar sua vida? Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela sua vida. Há mais alguém quer entregar a Deus a sua vida, o controle da sua vida nas mãos de Jesus? Levante bem alto a sua mão. Vale a pena você continuar controlando sua vida? Mesmo que você diga: eu mando, você manda mesmo. Você consegue, está tudo organizadinho, você está no controle mesmo. Entregue a sua vida para Jesus. Há mais alguém aqui que o Espírito Santo está falando, que precisa entregar sua vida para Jesus? Levante a sua mão. Há mais alguém? Há mais alguém? Espírito, Deus abençoe você. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Há mais alguém? Deus abençoe você. Há mais alguém? Levante sua mão. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Há mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Levante bem alto. Você ali, Deus abençoe. A sua mão já tinha visto, pode baixar. Há mais alguém? Há mais alguém? Eu queria convidar você que levantou a sua mão, quero orar com você. Vai ser a oração mais importante da sua vida. Sai do seu lugar, vem aqui que eu vou orar por você. Todos vocês que levantaram suas mãos, vem aqui à frente. Louvado seja o teu nome, Jesus. Isso mesmo. Aplauda o Senhor Jesus, porque Ele continua salvando, Ele continua chamando pessoas, Ele continua transformando vidas. Jesus é maravilhoso. Mesmo que você não tenha levantado a sua mão, saia do seu lugar, vem aqui, venha fazer essa oração, venha se entregar a Jesus. Pode vir, sai do seu lugar. Você não levantou a sua mão, mas fala: por que eu não levantei a mão? Não tem problema não, vem sem levantar a mão mesmo, vem aqui. É um convite de Jesus, porque Ele quer se tornar o Senhor da sua vida, o seu Salvador. Então sai do seu lugar. Jesus quer que você
seja feliz. Jesus quer que você tenha vida completa e abundante. A vida completa e abundante não é o que as pessoas falam lá fora. Já conheci muita gente que pensa que ser feliz são determinadas sensações e conquistas. A hora que eles conquistam, eles falam, não era bem o que eu queria. Encontrar-se com a vida é encontrar-se com Jesus. Ele é a verdadeira vida. Então, você que veio aqui à frente, feche seus olhos agora e repita comigo essa oração. Repita assim, diga assim: Senhor Deus. Isso, deixa sair da sua boca, deixa as palavras, diga assim: Senhor Deus, eu sei que o Senhor me ama. Jesus, o Senhor morreu numa cruz, porque me amou. E eu agora quero entregar a minha vida para Jesus. Eu desejo que Ele seja o meu Senhor. Eu nego a mim mesmo para seguir Jesus todos os dias da minha vida, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Você fez essa oração de todo o seu coração? Sabe onde Jesus está agora? Dentro de você. Dentro de você. Ele disse que todo aquele que o invocar seria salvo. Ele viria morar. Você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram. Seu passado, se tem condenação, já era. Agora você é uma nova criatura em Cristo Jesus. E viva com intensidade essa sua nova vida em nome de Jesus, amém? É o que nós declaramos e profetizamos sobre a sua vida em nome de Jesus. Sente-se aqui, por favor, nessas cadeiras. Nós queremos ajudar você. Para isso, a gente quer preencher uma ficha sua. A gente quer ver onde a gente pode fazer um contato com você. E eu pediria a você que ajudar a preencher a ficha, que você anote o seu nome que está ajudando a preencher a ficha aí, tá? Amém. Quem foi abençoado por Jesus e a sua palavra, diga: eu sou discípulo. Amém? Com todas essas implicações, você não vai negar Jesus não, né? É isso aí, a gente tem que estar disposto a tudo, gente. Tem hora que o negar Jesus exige coisas bem intensas. Tem hora que são coisas bobas, você está entorpecido e não percebe que você está negando Jesus. A gente tem que andar com Jesus o tempo todo e ter muita intimidade com Deus. Amém? Amém? Vem cá, a gente pode repetir aquela música que a gente cantou no começo do culto? Porque eu acho que ela vem a dizer, a gente vai fazer uma declaração de amor para Jesus agora. Amo o Senhor, não é? Amém? Quem ama o Senhor e quer fazer uma declaração de amor para Ele, para encerrar agora, fica em pé. Olha aí quantos que amam ao Senhor e vai fazer uma declaração de amor linda para Ele. Amo o Senhor. Vou dizer, faz assim, ó, dá um tchau, fala, ó, mundo, tchau, tchau. Fala para o mundo. Fala para a sua carne, carne, ó, até nunca mais. Isso, fala para o diabo, já te venci. Porque você venceu o diabo, porque você está em Cristo Jesus. E você é mais que vencedor, amém? Que o amor de Deus, o Pai, o amor maravilhoso do Pai, seja abundante, superabundante na sua vida. Que a graça do Filho, o amigo, seu amigo de todas as horas, seja experimentado todos os momentos da sua vida. Que a comunhão do Espírito nos faça um. Que as consolações do Espírito sejam derramadas abundantemente sobre você e sobre a sua casa. E que o poder e a unção do Espírito nos capacite a sermos discípulos 24 horas por dia. Em nome de Jesus. Vamos cantar? Vai lá. Glória a Deus.